e a todas. Convidamos os presentes para os vereadores que se encontram aqui, para acompanharem a explanação do professor Cadu, que é diretor de ensino da Secretaria Municipal de Educação, o qual veio colocar aqui os índices, os números sobre o Fundeb, sobre o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do nosso município. Com a palavra, e sinta-se à vontade, muito obrigada já de antemão pela sua presença, esclarecendo a todos nós sobre o Fundeb de 2017. Aliás, sobre o IDEB de 2017. Boa noite a todos, senhoras e senhores aqui presentes, senhora presidente, vereadora Aida. Primeiramente, eu peço para a equipe técnica para que coloque a projeção que eu trouxe para disponibilizar, para que com o recurso visual fique mais claro isso que eu vou explanar com vocês. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando de educação, que é aquilo que move ou deveria mover a todos nós, e também para explanar a respeito do tão falado IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e que traz elementos importantes a respeito da educação desenvolvida na esfera municipal, estadual ou até mesmo nacional como um todo. Então, pode avançar, por gentileza? Para iniciar, eu preciso situar o lugar de onde eu falo. Então, como a vereadora Aida já colocou, eu estou diretor de ensino da Secretaria Municipal de Educação, mas eu também sou mestre de educação, sou professor da disciplina de Políticas Públicas da Educação Básica nos cursos de licenciatura da Uniplac e atuo como consultor do componente curricular de língua portuguesa da revista Nova Escola, que é a maior revista de circulação nacional da área da educação, mais especificamente. E aí, pode avançar, por gentileza, por favor. Para iniciar a minha explanação, eu compartilho com vocês, até desse lugar de onde eu falo, um dos movimentos nos quais eu estou envolvido no momento, que é o movimento promovido pela Fundação Lehman, pelo Canal Futura e pela revista Nova Escola, intitulado Mentira na Educação Não, que tem a intenção de impedir a disseminação de informações equivocadas relacionadas à temática da educação, sobretudo no momento em que nós vivemos cercados pelas tão faladas fake news, né? E por que eu trago isso para falar a respeito do IDEB? Para contextualizar, acho que é importante destacar isso já logo de início, uma reportagem de capa do jornal Correio Lagiano, do mês de setembro, que trazia a manchete apresentando que o IDEB de Lages é o menor do Estado, né, do Estado de Santa Catarina. E essa é uma informação equivocada por aquilo que eu vou explanar para vocês na sequência. Nós podemos dizer que o IDEB do município de Lages é menor do que a média estadual, mas ele não é o menor do estado de Santa Catarina. E aí, na próxima tela, se puder passar, nós temos aí, então, um ranking. Naturalmente, nós temos 295 municípios no estado de Santa Catarina. Vocês veem ali a posição de Lages, destacada em verde na tela, com o IDEB de 5,4. Nós temos, naturalmente, uma série de municípios antes de nós. Eu trouxe nesse recorte Camboriú e Laguna, que estão imediatamente acima, com o IDEB de 5,6. E abaixo nós temos, então, 16 municípios com médias inferiores aos 5,4, alcançado pelo município de Lages em si. Naturalmente, são municípios de porte menor do que o nosso, a grande maioria deles até é da Serra Catarinense, o que representa e reforça essa questão relacionada ao IDH mais baixo da Serra como um todo, mas é importante salientar com os senhores que o IDEB ele é mais controlável em municípios de porte menor. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o município de Campo Belo do Sul, tem aproximadamente 9.000 habitantes. Só o nosso número de alunos do ensino fundamental chega a quase 8.000. Então, toda a população do município é equivalente ao número de alunos do ensino fundamental do município de Lages. Então, naturalmente, em Campo Belo,
as políticas públicas da área educacional tendem a ser mais eficazes, e logo em seguida eu vou tornar isso mais claro para os senhores, o número de alunos reprovados tende a ser proporcionalmente menor. E isso vai impactar diretamente no cálculo do IDEB, né, mais especificamente. Mas então, nesse quadro, é possível acompanhar que nós temos, então, 16 municípios com índices de desenvolvimento da educação básica menores do que Lages. Pode avançar, por gentileza. O IDEB, ele faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica Brasileira, o SAEB. Até é importante destacar também que, a partir de 2019, o IDEB perde essa denominação, né? Então, o SAEB é composto pela Prova Brasil, pela Provinha Brasil, pela ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, que são avaliações periódicas que visam mensurar a qualidade da educação nacional nas várias etapas de escolarização. E, a partir de 2019, então, essas avaliações elas perdem essa terminologia, então não vai mais falar em Prova Brasil, Provinha Brasil ou ANA, e vai se denominar simplesmente como SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, cujo principal dado repercutido é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. Pode avançar. Nessa tela, então, nós temos a métrica utilizada para o cálculo desse índice em si. Então, na Prova Brasil, os alunos do 5º ano do ensino fundamental e do 9º ano do ensino fundamental são avaliados ao final do ciclo dos anos iniciais e dos anos finais em si, a partir de provas de proficiência de matemática e língua portuguesa, que visam, então, mensurar quais são as aprendizagens, as habilidades, as competências desenvolvidas nessas etapas de escolarização. Então, os alunos eles participam desse exame, mas o IDEB não vai ser calculado somente a partir da nota que eles conseguem. Então, vamos imaginar a situação hipotética de uma unidade escolar em que, somados todos os alunos do 5º ano, eles conseguiram a média 7. Não é essa nota 7 que é o IDEB em si, porque nós precisamos juntar com essa avaliação de aproveitamento também o fluxo escolar dos nossos estudantes. Então, o fluxo escolar leva em consideração os indicadores educacionais, mais especificamente o índice de evasão e de repetência escolar como um todo. Então, se em um ano nós tivermos um índice de aprovados de 90%, aquela nota 7 que eles tiraram na proficiência de português e matemática vai ser multiplicada por 0,9, o que repercute no índice de 6,3. Isso quer dizer que a nota alcançada na avaliação, né, então essa nota 7, ela só não vai abaixar se nós tivermos 100% de alunos aprovados. E aí, na educação, a gente sabe que é impossível a gente alcançar isso, a não ser que haja algum processo de progressão automática de estudantes, né? Então, essa é uma primeira ponderação importante. Então, o índice de repetência e evasão escolar tem ligação direta com o IDEB alcançado. E, naturalmente, como é muito difícil alcançar 100% de alunos aprovados, essa variação sempre tende a puxar a nota do IDEB para baixo. Tá? Então, esse é o cálculo que é feito. Então, uma multiplicação entre o fluxo escolar e a nota padronizada dessas avaliações da Prova Brasil como um todo. E aí, no contexto do índice alcançado pelo município de Lages, pode avançar, por favor? Nós precisamos trazer aqui a informação de que, como é de conhecimento de todos, essa gestão assumiu o governo no início de 2017. Eu, mais especificamente, estou na direção de ensino da Secretaria Municipal de Educação desde janeiro de 2018, mas, nesse período de mensuração do IDEB, que foi divulgado recentemente, nós precisamos levar em consideração o fluxo escolar, ou seja, os indicadores educacionais de 2016. E quando nós passamos a atuar na Secretaria de Educação, nós ficamos muito preocupados com esse índice apresentado, pois no ano de 2016 nós tivemos um índice de 89,9% de alunos aprovados.
9,14 de reprovados e 0,91 de alunos evadidos, o que é um índice bem significativo, que, por aquele exemplo da tela anterior, demonstra que, naturalmente, independentemente da nota conseguida por cada estudante da escola, esse fluxo escolar puxou o IDEB nosso para baixo. Então, não havia como escapar disso naturalmente. Então, o IDEB divulgado em 2018 traz a média do fluxo escolar desde 2016, mais especificamente 2016 e 2017, né? Então, esse índice de 2016 por si só ajuda a entender um pouco por que nós ficamos aquém da média estadual em si. Então, nós temos trabalhado muito enquanto Secretaria Municipal de Educação, mais especificamente enquanto setor de ensino, para trabalhar com esse índice, então diminuir o número de evasão e de repetência, porque senão nós não vamos conseguir avançar no IDEB, independentemente da qualidade da educação ou da aprendizagem demonstrada pelos estudantes na prova Brasil, né, como um todo. Então, isso é muito importante destacar. Além disso, pode avançar, por gentileza? Uma outra justificativa e uma contextualização dessa situação precisa ser feita em relação às projeções do IDEB, ao resultado e às metas projetadas para o Brasil como um todo. Então, o que é possível perceber nesses dados? Esses dados todos são retirados do site, né, do IDEB, ideb.inep.gov.br, eles ficam disponíveis para todas as pessoas. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, a meta estabelecida para o Brasil era de 5,1. Né? Essa nota ela vai de 0 a 10, naturalmente. No Brasil, então, nós tivemos uma média de 5,6. Então, a meta foi superada, foi atingida nos anos iniciais do ensino fundamental. Porém, algo que até é um pouco contraditório, mas que chama a nossa atenção, né, de todos os educadores do país e que precisa ser objeto de reflexão, é o fato de que, nos anos finais do ensino fundamental, quando a gente tenta mensurar a aprendizagem do 6º ao 9º ano, nós tínhamos como meta nacional 4,6, e essa meta não foi atingida. Nós ficamos com um índice de 4,3. Então, isso demonstra uma queda de rendimento escolar em relação aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, todas as aprendizagens acumuladas deveriam fazer com que o índice aumentasse. Mas há algo no meio disso tudo, nacionalmente, que contraria essa lógica e faz com que esses índices fiquem abaixo da meta estabelecida. Então, enquanto nós temos 5,6 nos anos iniciais, nos anos finais nós temos 4,3, o que é uma variação bem considerável. Então, isso tudo por si só vai ajudar a entender uma tendência educacional que o nosso país está vivendo e que, na próxima tela vai ser possível perceber, Lages não fica imune de todo esse processo. Então, pode avançar, por gentileza. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB do município de Lages foi de 5,6 e a nossa meta estabelecida era de 5,4. Então, houve um aumento do IDEB, a meta foi cumprida, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí, nesse exemplo, também fica fácil de entender como o IDEB é calculado, no sentido de que nós temos as notas da proficiência em português e matemática. A nota padronizada que repercute dessas aprendizagens foi de 6,05, mas eu preciso multiplicar esse valor por 0,92, que é o fluxo escolar. Então, o índice de evasão e de repetência, o que dá, então, 5,6 de média municipal nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas, então, a meta foi cumprida e nós conseguimos avançar. Contudo, até nessa próxima tela nós temos aí, então, o ranking de todas as unidades escolares. Todas as que estão em verde conseguiram superar a meta, né, estabelecida. Então, como vocês podem ver, a maioria das unidades escolares de 1º a 5º ano conseguiram atingir isso. E na próxima tela, pode avançar, nós temos o ranking, então, das unidades escolares, percebendo que, dentre as 29 unidades escolares que podiam ter o IDEB calculado, 17 delas ficaram acima da meta nacional estabelecida.
E nós temos alguns dados importantes que chamam a nossa atenção e que já serviram de análise para a rede municipal, que é o fato de que a EMEB Ondina, por exemplo, conseguiu um IDEB de 7,0, o Juscelino Kubitschek 6,8, Frei Bernardino 6,8, São Vicente e Santa Helena 6,7, o que é um IDEB alto, padrões de países ou municípios mais desenvolvidos do que o nosso em si. Contudo, nós temos, então, algumas unidades escolares que ficaram abaixo dessa meta, e todos esses dados eles estão sendo levados em consideração para que a Secretaria Municipal de Educação possa desenvolver um plano de ação em que as boas práticas possam ser multiplicadas por todas as unidades escolares. Então, é esse trabalho de análise que a gente tem tentado fazer como um todo. Já nos anos finais do ensino fundamental, seguindo a tendência nacional que eu já apresentei nas telas anteriores, a nossa meta estabelecida era 4,6, e embora o nosso IDEB tenha aumentado, nós não conseguimos atingir essa meta. Então, nós ficamos no 4,4, seguindo uma tendência nacional. E o que nos diz, o que nós podemos depreender desses dados em si? Que o número de reprovados no 9º ano do ensino fundamental aumenta consideravelmente. Então, vocês veem que o fluxo escolar ele tem uma variação negativa, ele ficou em 0,88. Então, a nota padronizada 5,04, ao ser multiplicada por esse 0,88, fez com que o nosso índice baixasse para 4,4. Né? Então, seguindo essa tendência de nós termos dificuldades de aprendizagem aferidas nesse segundo ciclo do ensino fundamental, que são os anos finais em si. Para detalhar um pouquinho mais esses dados, então, na próxima tela nós temos todas as unidades escolares, as que estão em verde atingiram a meta, e no ranking das nossas unidades, mesmo com todas essas dificuldades, nesse quadro é possível perceber que 4 das nossas escolas conseguiram superar essa meta em si, com destaque para a EMEB Santa Helena com 6,4, que é um índice bem considerável para os anos finais do ensino fundamental como um todo. Então, a primeira ressalva que nós precisamos fazer é de que o ensino fundamental 2, os anos finais do ensino fundamental, eles apresentam uma tendência de queda em relação ao IDEB. E essa tendência é aferida no Brasil, no estado de Santa Catarina e também no município de Lages como um todo. Então, isso é importantíssimo destacar. E a que se deve isso, basicamente? Numa análise que a Secretaria já conseguiu fazer. As políticas públicas governamentais, sobretudo federais e estaduais, ficam concentradas ou nos anos iniciais do ensino fundamental, e aí nós temos programas como Mais Alfabetização, PNAEC, que visam estimular a aprendizagem no ciclo de alfabetização dos estudantes. Então, nós temos uma série de políticas públicas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Também temos outras políticas concentradas no ensino médio. Mas, do 6º ao 9º ano, nós temos uma área descoberta de políticas públicas relacionadas a investimentos consideráveis, a formação de professores, investimento em materiais didáticos e paradidáticos. Então, isso nós já conseguimos perceber, e até mesmo o governo federal já conseguiu perceber, tanto é que, na semana passada, eles lançaram um programa chamado Escola Adolescente, que visa exatamente fomentar a aprendizagem dos estudantes nos anos finais do ensino fundamental. Então, essa é uma preocupação nacional. O que fazer com o 9º ano para eles superarem as dificuldades de aprendizagem, para melhorar o fluxo escolar, para fazer com que mais alunos sejam aprovados ao final de cada ano e que aprendam consideravelmente aquilo que é necessário e fundamental nessa etapa de escolarização. E aí, uma segunda ressalva que precisa ser trazida e compartilhada com os senhores aqui, diz respeito à questão de que esse índice de 5,4 traduz a média entre as unidades escolares da rede municipal e da rede estadual. Então, o IDEB de Lages ele não é só responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação. Ele também é responsabilidade da Gerência Regional de Educação. Porque o número de alunos do ensino fundamental é até maior nessas unidades escolares como um todo. E esse quadro ajuda a entender melhor esse detalhamento, porque ele apresenta que, se nós analisarmos somente as unidades escolares da rede municipal de ensino, o IDEB calculado foi de 5,6 nos anos iniciais do ensino fundamental. Já na rede estadual, o IDEB calculado foi de 5,3, o que faz com que a média do município de Lages fique em 5,4.
Mas isso, como eu falei, então, não é responsabilidade só nossa. Então, caberia, de repente, até um convite para alguém da Gerência Regional de Educação vir aqui para explanar como isso está sendo compreendido e desenvolvido na rede estadual de ensino como um todo. Porque o nosso IDEB ainda está acima da média municipal em si. Da mesma forma, na próxima tela nós temos do 9º ano do ensino fundamental, o IDEB calculado somente das escolas municipais foi de 4,4, somente das escolas estaduais de 4,1, o que faz com que nós tenhamos uma média de 4,2 no município de Lages, na junção das escolas públicas da esfera municipal e estadual. Então, há essa corresponsabilidade também em si, e nós precisamos destacar que o IDEB da rede municipal de ensino, por mais que seja uma variação pequena, mas ele é maior do que a média do município como um todo, dadas as condições que nós temos e o número de alunos que nós temos, né? Então, essa é uma ressalva importante também a ser feita. E muito mais do que querer justificar esses dados que estão sendo apresentados aqui, mas é só para tentar trazer um pouco mais de clareza e compreensão a partir disso, nós também precisamos destacar aquilo que está sendo feito para superar essas dificuldades. Porque eu não estou aqui, enquanto diretor de ensino, para dizer que tudo vai bem e que não há nada a ser feito, muito pelo contrário. Nós estamos internamente muito preocupados com esses índices, temos feito várias reuniões de estudo com o grupo de ensino da Secretaria Municipal de Educação, já conversamos especificamente com os gestores das nossas unidades escolares, e na terceira parada pedagógica do ano letivo, eles se debruçaram sobre esses dados e desenvolveram um plano de ações emergencial, já para o ano de 2018, mais especificamente para o ano de 2019, que descrevam, então, metas a serem estabelecidas e cumpridas a partir das ações escolares, né? Desenvolvimento de simulados, participação nos encontros de formação continuada, né? Então, investimento na aprendizagem dos nossos estudantes como um todo. E nós também precisamos destacar que, por mais que nós não tenhamos a média estadual atendida no nosso IDEB como um todo, que nós estejamos um pouco abaixo dela, mas, graças ao trabalho de vários profissionais, e de todos os profissionais da educação do município de Lages como um todo, nós temos destacado a nossa educação a nível nacional. E aqui na tela nós temos exemplos disso, traduzidos a partir da publicação da revista Nova Escola, que é a maior revista de circulação nacional na área de educação, que está nas unidades escolares, nas universidades, nos lares dos professores do país, em que nos últimos meses nós tivemos o privilégio de ter 2 capas de revista, uma falando sobre os textos argumentativos, outra falando sobre como superar a defasagem de aprendizagem, que trazem exemplos da educação municipal de Lages para contextualizar aquilo que está sendo abordado. Então, educadores de todo o país têm lido exemplos de práticas que têm sido promovidas nas escolas da rede municipal de Lages e que têm servido, então, como base para práticas para serem desenvolvidas em outras escolas do país. Então, nós precisamos nos preocupar e nos inquietar com o IDEB, sim, mas nós precisamos lembrar também que esse é um dado importante, sim, é o principal indicador educacional brasileiro, mas é quantitativo. A qualidade da educação só vai conseguir ser aferida lá no dia a dia das nossas escolas, dentro da sala de aula, e a partir de práticas como essas, que eu vou exemplificar a partir daqui. Então, nós tivemos esse privilégio de ter essas 2 capas de revista de circulação nacional, tematizando a nossa cidade mais especificamente. E abaixo nós temos a foto de 2 profissionais da educação do município, o professor Christian de Oliveira, é o formador de Geografia da Secretaria Municipal de Educação, e como os senhores sabem, nós estamos no processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular. E nesse processo, há um movimento da Fundação Lehman, do Google e de outras instituições parceiras de investir na formação continuada dos professores do país, a partir da criação do time de autores dos planos de aula da revista Nova Escola, que visa produzir conteúdo para os professores poderem levar para o planejamento das suas aulas, nas suas práticas, né, no processo de ensino-aprendizagem como um todo. E, especificamente nos planos de aula da disciplina de Geografia, o professor Christian ele foi selecionado num processo seletivo que envolveu mais de 5.000 professores de todo o país, como um dos autores dos planos de aula de Geografia para os anos iniciais do ensino fundamental. Então,
Isso ressalta que o formador de geografia está na ponteira das discussões relacionadas à implementação da BNCC. E o outro da foto sou eu, naturalmente, que também participei do processo seletivo, mais especificamente para o componente curricular de língua portuguesa, e nesse mesmo universo de mais de 5.000 professores do país, fui selecionado como mentor do time de autores de língua portuguesa para os anos finais do ensino fundamental. Então, eu tenho trabalhado com a orientação dos professores na elaboração desses planos de aula. Então, tudo que tem de mais atual nas discussões relacionadas à implementação da BNCC estão sendo acompanhadas pelos profissionais que fazem parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, isso também eu acho que precisa ser destacado mais do que o dado do IDEB em si, né? Então, é algo que comprova que a gente tem tentado reunir esforços para superar as dificuldades relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem como um todo. Na próxima tela, nós temos mais 4 exemplos dos últimos meses de matérias publicadas a respeito, então, de questões pedagógicas gerais, que trazem como exemplo a educação do município de Lages e que foram lidas e podem ser acessadas por professores de todo o país, tanto no site da revista Nova Escola, quanto na revista impressa propriamente dita. Então, 4 notícias publicadas de circulação nacional. Além disso, na próxima tela, nós temos alguns projetos que têm sido desenvolvidos ao longo dos 2 últimos anos, sobretudo, e que têm tentado lidar com essas dificuldades de aprendizagem aferidas, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino fundamental. A primeira iniciativa é a Olimpíada Lagiana de Língua Portuguesa, que é um concurso literário que visa estimular as práticas de leitura e escrita para os estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Lages, que reuniu um universo de mais de 4.000 alunos envolvidos, nas 30 unidades escolares municipais que têm ensino fundamental. Mais de 50 professores foram disseminadores dessas ações e participaram dos momentos de formação. Nós tivemos 210 textos finalistas de uma qualidade admirável para estudantes ali de 10 a 15 anos que estão produzindo, né? E nós tivemos 15 textos premiados que foram escolhidos em cada uma das 5 categorias do concurso e que traduzem todo um trabalho voltado para o sequenciamento didático dentro do componente curricular de língua portuguesa e de literatura e de produção textual. Então, isso visa fomentar, então, o trabalho e as atividades de leitura e escrita para os alunos da rede municipal como um todo, para tentar fazer com que a nota padronizada na Prova Brasil consiga aumentar, né, especificamente em língua portuguesa como um todo. Além disso, nós temos o programa Novo Mais Educação, que é um programa federal que visa a ampliação da jornada de educação de tempo integral nas unidades escolares, que está presente, então, em muitas das nossas EMEBs em si, e que trouxe, no ano de 2018, uma contrapartida importante no acompanhamento de língua portuguesa e matemática, que foi um reforço escolar no contraturno para os estudantes, então, terem a oportunidade de aprofundar as dificuldades de aprendizagem aferidas no turno regular de ensino como um todo. Além dessa iniciativa, nós também aderimos ao programa Novo Mais Alfabetização em si, que possibilitou a contratação de assistentes de alfabetização para trabalharem com os alunos que têm mais dificuldade no ciclo de alfabetização, que é o 1º e 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, são algumas iniciativas que têm sido desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, dadas as condições e a preocupação com a aprendizagem dos estudantes e, naturalmente, também com o índice de desenvolvimento da educação básica. Além disso, uma outra iniciativa que tem sido muito marcante nas nossas práticas, que está na próxima tela, pode avançar por gentileza, são os nossos encontros de educação permanente. Então, a Secretaria Municipal de Educação tem investido muito nisso, e nós podemos falar com orgulho que no ano de 2018 nós batemos o recorde de encontros de formação. Então, foram mais de 200 momentos proporcionados para os professores de todas as etapas de escolarização e de todos os componentes curriculares: educação infantil, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, educação especial, educação do campo, o que repercutiu em aproximadamente 1.000 horas de formação, porque nós temos a plena consciência de que só tem um caminho para nós melhorarmos a qualidade da nossa educação,
que é investir no nosso profissional, que está lá protagonizando o processo educativo todos os dias em sala de aula, né? Então, nós temos essa preocupação de proporcionar esses momentos para os nossos professores, que trazem, então, o embasamento teórico e a sugestão de práticas que podem ser desenvolvidas no dia a dia em sala de aula. Além disso, nós temos, então, para finalizar, algumas outras conquistas e iniciativas, como, por exemplo, a participação das nossas unidades escolares no concurso de redação e desenho do Recicla CDL, em que nós tivemos o texto de uma aluna da EMEB, Antônio Joaquim Henriques, premiado no estado de Santa Catarina como a melhor redação. Na Olimpíada de Matemática, tivemos diversos alunos da EMEB Santa Helena como destaque também ao longo dessa premiação da área de matemática, mais especificamente. No concurso de desenho sobre o combate ao trabalho infantil, promovido em parceria com o Ministério Público, nós tivemos 3 estudantes de Lages premiados com o melhor desenho de cada uma das categorias, também em nível estadual. No concurso da Abracopel, que é um concurso voltado para a produção de redações sobre o consumo eficiente na parte da eletricidade em si, nós tivemos estudantes premiados entre os 10 melhores do país, além de várias premiações esportivas relacionadas ao GESMEL, que são os jogos, né, do município de Lages como um todo, ao handball da EMEB Santa Helena, que também se destacou ao longo desse ano. Então, por quê? Por meio dessas atividades, dos projetos complementares, das atividades desportivas e culturais, nós também estamos investindo na qualidade da educação e na melhoria do IDEB como um todo em si. Então, eu agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando essas informações. É muito importante esclarecer tudo isso, porque eu acredito que todos nós estamos do mesmo lado, e a educação só vai ter qualidade se ela for de responsabilidade de todos. Nós estamos, nesse momento, à frente do processo da Secretaria Municipal de Educação, mas nós precisamos dos esforços de toda a comunidade escolar, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos educadores, dos pais, dos estudantes, porque é só assim que nós vamos conseguir avançar na qualidade da educação como um todo. Então, obrigado pelo convite e espero ter contribuído com as informações que aqui trouxe. Eu gostaria de deixar a palavra livre. Alô? Deixar a palavra livre para ver se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta. Então, agradeço a presença do vereador Osni Freitas, do vereador Bruno Hartmann, do vereador Ivanildo, do vereador Amarildo, do vereador Jair Júnior, que consideramos que se estão aqui é porque têm compromisso com a educação. Enquanto todos, como disse o professor Cadu, todos somos responsáveis pela educação. Então, quero agradecer a presença de vocês, de todas as pessoas que acompanharam o processo, agradecer a Andréia Bortoluzzi, coordenadora do setor de educação infantil. Em seu nome, eu tenho só alguns, depois foram chegando as demais colegas, agradecer toda a equipe da Secretaria de Educação que acompanha o professor Cadu na noite de hoje. Quero, professor Cadu, dizer da minha admiração pelo seu trabalho, pelo trabalho da Secretaria de Educação, que, diga-se de passagem, pode dizer que é a secretaria que mais gasta, mas é a secretaria que mais trabalha. E trabalha com vida, com ser humano. Nós tiramos pessoas da ignorância e colocamos num nível de competição no mundo que é de todos nós, e que todos temos direito de participar dessa competição. Quero agradecer mais uma vez, em nome da professora Ivana, professor Cadu, toda a sua equipe de ensino, equipe técnica, financeira. Agradecer o prefeito Seron por sempre ter cedido aos anseios da educação, que vão lá, pedem, tem que melhorar aqui, temos que investir ali, e sempre tem sido parceiro, né? Porque acreditamos que realmente ninguém faz educação sozinho, a secretaria pode ir lá ter a melhor equipe
mas se os gestores e os professores e também o prefeito não estiverem juntos, a coisa não acontece. Realmente, a gente só pode dizer, professor Cadu, que eu me orgulho muito desta equipe que está à frente, porque acompanho para e passo a luta de vocês incansavelmente. Não tem dia, não tem hora para trabalhar, é sábado, é domingo, é feriado. Então, por isso que nós não aceitamos nenhum direito a menos. Agradeço de coração, estamos à disposição. Muito obrigado a todos, principalmente aos que ficaram acompanhando a explicação sobre o IDEB da Educação Municipal de Lages. Muito obrigada a todos e uma boa noite e até a próxima sessão.